Nesse segundo caso, quando a relação inversa é também uma função, a gente diz que a função f é inversível e a função f a menos 1 é chamada de função inversa de f. Então, o que a gente quer agora é ver em quais condições, que propriedades f tem que satisfazer para que f a menos 1 também seja uma função. E antes disso, a gente vai precisar de algumas outras definições. Tá? Então, a gente diz que uma função f de A em B é uma função sobrejetora se a imagem de f é igual ao contradomínio todo B. A gente diz que uma função f é injetora se a imagem de dois elementos diferentes em A são elementos diferentes em B. Então, f de A igual a f de A' implica que A igual a A' em Azão. E uma função é chamada de bijetora se f é injetora e sobrejetora. Bom, então vamos voltar naqueles exemplos que a gente já viu lá no início, a gente já usou bastante nessa aula, que era a relação a função 1, 3, 2, 3 e R4 igual a 1, 3, 2, 4. Só lembrando que A é o conjunto 1, 2 e B é o conjunto 3, 4. Bom, então vamos verificar se essas funções são injetoras, sobrejetoras ou não. Bom, então essa função R3 aqui não é sobrejetora. Porque a imagem de R3 contém só o elemento 3, e isso aqui é diferente do B. O B tem mais elementos do que a imagem de F. Ela também não é injetora, porque eu tenho que R3 de 1 é igual a R3 de 2. Então, eu tenho dois elementos diferentes que são associados ao mesmo elemento de B. Então, eu tenho dois elementos de A diferentes que são associados ao mesmo elemento de B. Então, ela também não é injetora e, óbvio, não é bijetora, né? Porque para ser bijetora, eu preciso que ela seja satisfaça as duas condições, de ser sobrejetora e ser injetora. Agora, vamos ver essa função aqui, R4, tá? Então, ela é sobrejetora, para começar, porque a imagem de R4 é o conjunto 3, 4, que é igual ao B todinho, tá? Então, ela é sobrejetora. E ela é injetora, porque ela associa elementos diferentes de A a elementos diferentes de B. Tá? Então, R4 de 1 é diferente de R4 de 2, que são os únicos elementos que eu tenho ali no domínio. Tá? Então, essa função é sobrejetora e também é injetora, e, portanto, ela é injetora. Ok? Beleza. Então, aqui de novo as definições, né? A gente já viu. E agora, o que a gente quer mostrar é que a condição de ser bijetora é uma condição necessária e suficiente para que f seja uma função inversível, tá? Então, f é inversível, ou seja, f a menos 1 é uma função, se e somente se f é bijetora. Bom, então, vamos provar esse resultado. Então, vamos supor que f seja bijetora. E vamos provar que f é inversível. Tá? Então, como ela é bijetora,
F é sobrejetora, o que significa que para todo B existe A, para todo B em Bzão, existe Azinho em Bzão, tal que AB pertence à relação F. Mas isso aqui quer dizer que para todo B pertencente a B existe A, tal que BA pertence a F a menos 1. Então, o primeiro requisito para ser uma função, que é todo elemento do domínio tem que ter um par ordenado desse tipo aqui, é satisfeita. Então, a primeira condição, para F a menos 1 ser uma função, é satisfeita. Então, agora a gente tem que provar a segunda, né? Que para cada B existe um único par ordenado desse tipo aqui, que pertence a F menos 1. Isso é uma consequência de F ser injetora. Então, isso aqui implica que se a B1 e a B2 pertencem a F, então B1 igual a B2, porque é essa contrário, né, gente? Então, se A1, B e A2, B pertencem a F, se eu tenho dois elementos diferentes em A que são associados ao mesmo elemento Bzinho por F, então, necessariamente, A1 é igual a A2, porque F é injetora. Essa é justamente a definição de ser injetora. Dois elementos diferentes em A não podem estar associados ao mesmo elemento de B. Bom, mas isso aqui é a mesma coisa que dizer que se BA1 e BA2 pertencem a F a menos 1, então, A1 é igual a A2, o que quer dizer que cada Bzinho em Bzão tem um único par do tipo BA em F a menos 1, que é a segunda condição para a gente dizer que F a menos 1 é uma função. Então, isso aqui quer dizer que a segunda condição é satisfeita, tá? Mas acontece que essas implicações aqui, elas são condições equivalentes, né? Então, isso aqui é equivalente, essa condição aqui é equivalente a essa, que é simplesmente a definição da função f ser injetora. É a mesma coisa aqui, essa condição é equivalente a essa, que é a definição de ser sobrejetora, né? Então, é equivalente a dizer que f é sobrejetora. Então, essas condições aqui são equivalentes. Então, a gente vê que para a primeira condição da definição de função ser satisfeita para f a menos 1, eu preciso, é uma condição necessária e suficiente, que f seja sobrejetora. Por outro lado, para que a segunda condição da definição de função seja satisfeita por f a menos 1, é uma condição necessária e suficiente que f seja injetora. Então, para que ela satisfaça as duas condições, eu preciso que ela seja bijetora. Tá? Então, F bijetora, se somente se F a menos 1 é função. Ok? Então, a gente acabou de provar esse resultado. Uma função f é inversível somente se ela é uma função bijetora. Ok. Vai ficar como exercício para vocês mostrar que se eu tenho uma função f de a, b, que é bijetora, mostrar que f a menos 1 também é bijetora, tá? Ok.
Então, o que a gente pode pensar sempre, né, a maneira mais usual da gente pensar em função é a gente pensar que eu tenho o conjunto A, aqui o conjunto B, e a função f como sendo uma regra que associa elementos de A a elementos de B. Então, se a gente pensar na função inversa, a gente vai ter agora aqui o conjunto B, o conjunto A, e a função f a menos 1, associando elementos de B a elementos de A, mas de uma forma que desfaz o que a f fez. Tá? Então, para a gente formalizar essa afirmação aqui, a gente vai precisar de mais algumas definições, e a primeira delas é a definição de função composta. Então, vamos supor que eu tenho uma função de A em B e uma função de G em D, tal que a imagem de F, que está contida aqui em B, está contida em C. Tá? Então, a imagem de F é um subconjunto de C, do domínio da função G. Então, eu defino a função composta, G bolinha F, G composta com F, como sendo a função que sai de A e chega em D, que faz o seguinte, ela vai pegar o elemento de A, calcular o valor de F de X, que vai ser um elemento na imagem aqui dentro de B, que está contido em C. Então, faz sentido aplicar G na resposta F de X, então eu vou aplicar em seguida G em F de X e vou obter um elemento D. Então, a gente pode pensar assim. Então, eu tenho aqui o conjunto A, aqui o conjunto C e aqui o conjunto D. Então, a função f leva de A até o conjunto B, a imagem está dentro de C, então eu posso imaginar que f leva de A em C. A função G leva de C até D, então eu vou agora criar uma função que faz esses dois passos. Vai de A para C primeiro, depois vai de C para D através da função G. Então, a função G composta com F é a função que faz isso diretamente e que dá o mesmo resultado de fazer esses dois passos aqui. Tá? Em termos de pares ordenados, né, que foi a nossa definição inicial de função, se eu tenho F contido em A cartesiano B e G contido em B cartesiano C, os pares ordenados que formam G composta com F são os pares que são da forma AC, em que existe B, tal que AB pertence a F e BC pertence a G. Tá? Ok. Então, para a gente voltar para aquela afirmação que F a menos 1 desfaz o que F fez, a gente vai usar o que a gente chama de função identidade no conjunto A, que é simplesmente a função que leva um elemento nele mesmo. Tá? Então, a identidade aplicada ao elemento x é igual a x para todo x pertencente a A. Ok, então o resultado que a gente quer provar agora é o seguinte. Suponha que a gente tem uma função f de A em B, que é uma função bijetora. Então, valem as seguintes afirmações. Se eu faço a composição de f a menos 1 com f, eu obtenho a função identidade. E se eu faço a composição de f com f a menos 1, eu obtenho também a função identidade, mas agora em B. Ok? Então, vamos provar essas duas afirmações aqui, tá? Então, se A, B pertence a F, então BA pertence a F a menos 1. E se a gente lembrar da maneira como a gente define a inversa a partir de pares ordenados, né? Então, a gente, lembrando que XY pertence a F a menos 1 composta com F, se existe um Z, tal que XZ pertence a F a menos 1,
aqui é o contrário, isso. Pertence a F e ZY pertence a F a menos 1. Então, aplicando isso aqui, a gente, né, voltando aqui de cima, a gente tem que AB pertence a F e BA pertence a F a menos 1, o que implica que A pertence a F a menos 1 composta com F, que implica que F a menos 1 composta com F de A é igual a A, o que significa que F a menos 1 composta com F é igual a identidade em A. E agora a gente pode fazer de maneira semelhante para F composta com F a menos 1. Então, se BA pertence a F a menos 1, então AB pertence a F. E, de novo, por essa propriedade aqui, né, da definição da função composta, isso aqui implica que B pertence a F composta com F a menos 1, né? Escrevendo de outra forma, isso aqui é a mesma coisa que dizer que F composta com F a menos 1 de B é igual a B, e isso aqui é a mesma coisa que dizer que F composta com F a menos 1 é igual a identidade em B. Vamos ver agora alguns exemplos de funções de R em R. Então, vamos imaginar a função F de R em R, dada por F de x igual a x ao quadrado. Essa função aqui, ela não é sobrejetora e ela não é injetora. Ela não é sobrejetora porque a imagem de F são os números maiores ou iguais a 0, e ela não é injetora porque ela associa dois valores de x diferentes ao mesmo f de x. Então, eu tenho que f de 1 é igual a f de menos 1, né? Então, ela não é injetora. Ok. Se a gente agora olhar para a função f que vai de R nesse conjunto aqui, dada pela mesma equação, mas agora o contradomínio é diferente, essa função agora passa a ser sobrejetora, porque a imagem de F é igual ao contradomínio, mas ela continua não sendo injetora pelo mesmo motivo, né? Por exemplo, F de menos 1 é igual a F de 1. Mas agora, se a gente considerar a função F, ou G, que vai de 0 a mais infinito em 0 a mais infinito, dada por G de x igual a x ao quadrado, essa função agora é sobrejetora. A imagem dela é 0 mais infinito, os números maiores ou iguais a 0, e ela agora é injetora. Porque como eu estou trabalhando aqui só com números positivos, x ao quadrado igual a y ao quadrado só acontece se x for igual a y, porque eu só estou trabalhando aqui com números positivos, né? Então, essa função aqui é bijetora, o que implica que ela é inversível. Tá? A inversa dessa função, g a menos 1, é a função raiz quadrada. Então, essa função aqui é uma função bijetora, a gente pode definir a inversa dela. Aqui é uma fórmula simples, então a gente já consegue adivinhar quem é a função inversa, né?